Fala aí pessoal, beleza? Sou o Thiago do canal Coditech Ops. Hoje vamos para um vídeo muito importante que é o vídeo de pós-instalação do Docker, ou seja, o que é que eu preciso fazer depois da instalação do Docker, tá? Vamos lá. Inicialmente, essa aqui que fique bem claro, tá? Que independente da versão que a gente está utilizando do Linux, que seja distribuição baseada em Debian, que seja baseado em Ubuntu, em Red Hat, não importa, tá? Ou seja, trocando em miúdos, Pop! OS, Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat, Oracle, ou Might, tá? Independente da instalação do Docker que você tenha, a ideia para a pós-instalação do Docker, ela é a mesma para todos, tá? O serviço do Docker está instalado, beleza? Assim como eu ensinei aqui no canal, todos aqueles sistemas operacionais, tá? Que à medida que cada sistema operacional vai aparecendo, eu vou criando, né? Fazendo os outros vídeos de instalação dos outros sistemas operacionais para manter sempre atualizado, tá? Então, esse é o último da sequência dos vídeos de iniciação do sistema operacional Linux com o Docker, tá? Porque os próximos passos nessa lista que eu tenho agora vai ser essa lista que eu tenho agora ela é, né, só de instalação do Docker e agora a finalização, que é após a instalação do Docker, o que fazer depois. Eu vou abrir outras listas, tá? Que vai ser as listas que vão conter o que eu vou trabalhar agora, os próximos vídeos vão ser sobre os comandos do Docker, tá? O que vocês às vezes até pagam aí por fora cursos para poder fazer, eu vou ensinar trocando em miúdos, bem calmo, bem lento, bem devagar, para que todo mundo entenda, até quem sabe quiser tirar dúvida, beleza? Então, eu estou utilizando essa versão aqui do sistema Linux, tá? Que é o Mantic, tá? Que é o 2310, mas, como eu falei, essa versão eu estou utilizando apenas para apresentar os passos de pós-instalação, mas pode ser para qualquer versão, beleza? Fique bem claro. Como é que o Docker está funcionando aqui, tá? Então, se a gente der aqui um Docker PS, a gente não vai conseguir acessar o serviço do Docker. O serviço do Docker está instalado, tá? Então, só para mostrar vocês ilustrar, systemctl status Docker. Beleza? Então, o serviço do Docker está rodando, tá? O cara que gera lá o container. Opa! Deixa eu voltar aqui. Então, o que é que acontece? O cara que gera lá o container é o containerd, beleza? Esse aqui é um passo a passo que foi feito, tá retirado, baseado lá na documentação do Docker, tá? Que a gente ele é um vídeo que vai ser bem curto, é só para apresentar a vocês mesmo o que fazer, beleza? Então, inicialmente a gente vai testar o Docker, tá? Se a gente realmente está instalado, e vamos seguir essa sequência de passos para que a gente mantenha o nosso Docker atualizado e em funcionamento no nosso sistema operacional, beleza? Então, qual a ideia aqui? Eu estou usando aqui o Vagrant, tá, pessoal? Só para poder ilustrar essa VM, beleza? Então, qual a ideia? A ideia é que o que a gente precisa fazer depois que a gente instala o Docker, porque quando a gente para a instalação, finaliza, né, a instalação, a gente termina aqui, docker run hello -world, beleza? Então, ele vai rodar esse container e vai morrer. Beleza? Como eu mostrei aqui para vocês, tá até aqui um pouquinho aqui em cima, tá? O serviço do Docker ele tá rodando, tá ativo, beleza? Então, a ideia é qual? A ideia é que existem empresas que não deixam o seu... Às vezes você está chegando muito novo na empresa, às vezes você tem até experiência, como eu já passei, bastante experiência com o Docker Kubernetes, mas aí o pessoal às vezes não acredita, né? Porque ele quer ver o seu potencial, quer ver se realmente o que você falou lá na entrevista, se realmente condiz, se o seu currículo condiz com que... Então, essas atividades, então, assim, o pessoal às vezes precisa criar uma confiança em você, apesar de você chegar com um nível de experiência mais alto. Ou às vezes não, às vezes é a própria política da empresa que diz que você não pode utilizar SUB nas máquinas Linux, né? Afinal, é um administrador, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente pode quebrar um sistema operacional, a gente pode instalar, fazer alguma besteira.
beleza? Então, o pessoal precisa ter essa confiança, ou às vezes é a própria empresa que não deixa você fazer a utilização do sudo, né? Que, ou seja, que é um dos comandos executados como administrador do sistema operacional Linux, beleza? Então, você tem poderes com o sudo que às vezes para a empresa não é interessante. O que é que o pessoal criou? O pessoal cria uma conta de serviço para você. Imagine que essa conta Vagrant aqui é uma conta de serviço, tá? Você trabalha numa empresa, não é a sua conta, é uma conta de serviço que a empresa cria para você não fazer a utilização do sudo, entendeu? Então, como também pode ter empresa que não liga diretamente para isso, ele confia no seu trabalho, entendeu? Então, tudo depende, mas basicamente, quando a gente termina a instalação do Docker, né, continuando aqui, a gente termina nesse ponto, ou seja, estamos rodando o container, está, né, tendo toda a comunicação entre o socket e o serviço do Docker, o container está tudo funcionando, os containers estão rodando, mas ainda assim estamos tendo problema de permissão quando a gente não quer mais utilizar o sudo, beleza? Então ele diz, ó, não consegue comunicação da CLI com o socket para poder entrar em contato com o Docker, né, e rodar o comando, seja lá qual o comando Docker seja, beleza? Então, o próximo passo que a gente vai ter aqui, lembrando que esse passo a passo vai estar lá na descrição do vídeo, tá? Então vai direcionar vocês para um link do GitHub e lá vai ter todas as versões de sistemas operacionais que vocês quiserem fazer a utilização, beleza? Então, a primeira coisa é você fazer adicionar, né, o grupo Docker, tá? Geralmente não. Se a instalação do Docker for perfeita, se tudo ocorrer sem nenhum problema, então esse grupo ele já existe, tá? Então vamos adicionar aqui, ó, via group add esse comando Docker. Então o que é que ele disse? Esse grupo Docker. Então o que é que ele falou? Cara, grupo Docker já existe, beleza? Então esse é o padrão, é para sair assim, é para nascer assim. Mas como passo de pós-instalação básico, vai que, né, alguma coisa deu errado, tá? E esse grupo não criou. Então vamos garantir. Então no passo a passo tem a instalação do grupo Docker. Então qual é o próximo comando agora? Esse próximo comando é o comando de usermod, né, que é de modificação de usuário, tá? Sempre como sudo, tá? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos modificar o usuário, tá? E vamos passar as duas flags aqui, -a de append, né? Ou seja, vamos adicionar o nosso usuário. Aqui ele passa, na instalação do Docker, ele passa a variável user, porque como vocês já sabem, né? A variável user ela corresponde ao meu usuário atual da máquina. Por exemplo, se eu desse um echo agora nesse cara do user, então vamos fazer o seguinte aqui. Se eu der um echo agora nesse cara aqui do user, então o que é que ele vai me mostrar, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele tem que mostrar para mim o meu usuário atual, que no caso aqui é Vagrant, né? Que no caso aí vai mostrar o usuário de vocês que vocês querem adicionar, tá? Então se for outro cara que vocês querem adicionar, não tem problema, pode ser qualquer usuário. Então sudo usermod, tá? -a de append, ou seja, adicionar, né, ao grupo, beleza? Docker, o usuário tal, tá? Então eu vou botar aqui user, tá? Porque eu quero falar do meu usuário Vagrant, mas aqui, tá, eu vou botar aqui. Pode ser qualquer usuário que vocês queiram, beleza? Então no caso aqui eu vou colocar o meu usuário Vagrant, tá? Então vou adicionar, show de bola, adicionei, sem nenhum erro, tudo perfeito. Próximo passo agora é a gente fazer a utilização do new-grp docker. Esse comando aqui não é um comando muito conhecido, beleza? Mas basicamente, o que é que esse cara aqui está fazendo, tá? O new-grp docker, ele é um comando que ele vai atualizar as políticas de grupo, tá? De um determinado grupo, no caso aqui o Docker, beleza? Só que qual a ideia? O new-grp, ele não altera o bash atual, ou seja, esse bash que eu estou executando agora, esse comando e todos os outros comandos que eu rodei, é um bash, ele é um processo no meu Linux. Quando eu rodar esse new-grp docker, ele vai me criar outro bash, como se fosse um bash filho, ou para ficar mais claro na cabeça de vocês, um sub-bash, beleza? Um bash pai e um bash filho. Digamos que eu crio um bash filho ali, um bash paralelo, beleza? Então, esse bash paralelo vai conter todas as políticas de grupo atualizadas desse determinado grupo, que no caso aqui é o Docker, beleza? Então, a princípio, quando der o Enter aqui, não vai mudar nada na tela de vocês, como se estivesse no mesmo bash, mas vocês vão perceber que não vai estar, beleza? Então, rodei aqui. Então, ó, não mudou nada, beleza?
Mas se vocês observarem, aqui ó, os comandos agora de Docker, eles funcionam sem o sudo, porque o meu usuário agora está dentro do grupo sudo, do grupo Docker. Então eu posso fazer manipulação dos comandos Docker. Se eu quiser rodar aqui, ó, um Docker Run, qualquer comando agora daqui para frente vai dar certo, beleza? Só que sem o sudo, tá? Então se eu quiser rodar aquele Hello World, eu vou conseguir e sem o sudo, beleza? Então, vocês vão perceber que, por exemplo, quando vocês derem o exit, tá? Vocês vão perceber, é porque aqui no meu Vagrant ele vai matar o terminal, eu acho, né? Mas aí vocês vão perceber que assim que eu der o exit aí no de vocês, vocês vão voltar para o bash anterior, onde vocês não vão ter permissão de fazer os comandos com o sudo. Deixa eu fazer o teste aqui. Exit. Ah, pronto, ó, vai funcionar. Show. Aí o que acontece? Aqui nesse outro bash, percebo que se eu rodar aqui, ó, inclusive, se eu colocar o comando para cima, eu vou ter o último comando que eu executei nesse bash. E não, por exemplo, eu já rodei aqui o Docker PS, tá vendo? Já rodei o Docker Hello World. Se eu tivesse dado para cima agora no bash, fosse o mesmo bash, ele deveria aparecer esse comando e não o grp Docker, sacou? Sacaram aí? Então, a ideia é essa. Então, por exemplo, se eu rodar agora um Docker PS, olha aí o que é que vai dar nesse bash. Como esse bash agora eu não tenho nenhuma política atualizada. Beleza? Então eu tenho que rodar o grp Docker. Ah, Thiago, como é que eu faço para atualizar? Beleza. Então vocês têm que finalizar esse bash atual que vocês tenham para que o novo bash que seja criado, ele crie com as políticas de grupo atualizadas para, no caso, o grupo Docker. Beleza? Então, por exemplo, eu vou sair aqui, tá? Vou sair aqui do meu bash. Beleza? Aí eu vou ter que me conectar de novo. Tem que aguardar um pouquinho. Essa minha máquina não tem tanta memória, tá, pessoal? Então, realmente, para mim demora um pouquinho, beleza? Mas, basicamente, aguardar aqui mais um pouquinho. Show, voltou. Então, se eu rodar agora o Docker PS, ó, eu saí do meu bash, finalizei lá. O que é que eu tenho? Poderes totais sobre os comandos Docker, sem precisar fazer o uso do sudo, beleza? Então não precisa reiniciar a máquina, tem gente que reinicia a máquina, não. Só precisa matar a seção atual do bash e criar uma nova. Finalizar a seção do bash, beleza? Então, Docker Run, novamente, né? Hello World, para vocês verem, né, que realmente está funcionando. Depois que eu iniciei um novo bash, rodou o container com essa imagem Hello World. Então, para finalizar aqui, ó, temos mais dois comandos muito importantes, que é o enable, tá? A gente precisa rodar o enable tanto no Docker Service aqui, quanto no Containerd Service. Por quê? Porque, por padrão, o Docker ele não vem com essa opção habilitada. O que é que essa opção enable faz, né? A opção enable, ela diz para o sistema operacional, ele vai criar um link simbólico apontando para os arquivos do sistema operacional que uma pasta do sistema operacional que contém os arquivos, né, links simbólicos que apontam para serviços, que toda vez que uma máquina seja inicializada, ela inicie com aqueles serviços, beleza? Então, vou rodar aqui esse comando do Docker, show. Então, ele sincronizou, né, o Docker serviço com esse cara aqui, ó, lib se estender, né, se estender, sysv install, beleza? Então, ele cria esse link, que é um link que diz sistema operacional, quando o meu Docker subir, quando o computador inicializar novamente, que seja reiniciado ou desligado e ligado de novo, inicie com o Docker, porque se eu tiver algum serviço importante rodando no meu, sei lá, um site, um banco, qualquer coisa rodando em Docker, quando eu reiniciar minha máquina, eu quero que meu sistema, meu banco esteja disponível de novo, beleza? Então, só o Docker não é suficiente. Então, o que é que eu preciso também? Eu preciso do... Opa, selecionei aqui sem querer, aí apareceu. Eu preciso também do Containerd, tá? O Containerd é o cara que faz a mágica acontecer de criar o container, né? Enquanto eu gerencio com o Docker os containers, eu preciso de um serviço que gere os containers, que é o Containerd. É o Container Runtime do Docker, beleza? Não tem só o Containerd, tá, pessoal? Tem outros também. Beleza? O padrão é esse. Então, novamente, vai criar um link simbólico. Vai ser do mesmo jeito, beleza? Só não expressou aqui, né? Não mostrou aqui no bash, né? Mas aqui, ó, pra gente conferir, o que é que a gente faz? A gente vem aqui, ó, por exemplo, no caso do Containerd, eu vou colocar o Containerd mais pro
O Docker é a mesma coisa, tá? Só dá o status. Então, no status a gente consegue observar se ele está habilitado. Então, o que é que ele está aparecendo aqui, ó? O serviço do container está ativo, né? E ele está enable, ou seja, toda vez que inicializar o sistema operacional, ele vai subir o serviço do containerd junto, assim como também o do Docker, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, substituir aqui pelo Docker, o que é que tem aqui? O Docker está enable, beleza? Antes ele não estava enable, tá? Beleza, pessoal? Então, a instalação está perfeita. Já instalamos, né, em vários sistemas operacionais. Vocês viram os vídeos aí do canal. Passos de pós-instalação também. E agora, para finalizar, vou mostrar aqui para vocês alguns erros que são conhecidos, tá? Às vezes, na instalação, ele mostra de cara quando isso acontece, beleza? Mas, basicamente, se ele der esse warning aqui, falando que ele não está tendo problema ao carregar o arquivo, tá, de config, que é esse config.json, tá? Que ele cria no seu usuário, beleza? Assim, numa pasta oculta Docker, beleza? Então, esse é um erro muito conhecido, tá? Que esse erro, ele pode ser corrigido, beleza? Ele indica que a permissão para quem nessa pasta .docker, tá? Para quem não sabe, esse tiozinho aqui, tá? Se você der cd espaço tio, você vai cair no /home /seu user, tá? Isso corresponde ao tiozinho aqui, beleza? Então, ele diz que o diretório está incorreto, né? As permissões do diretório. Então, o que é que você tem que fazer? O que para nós foi criado automaticamente, quando a instalação é perfeita, tá? Sem nenhum problema. Então, aqui ele está corrigindo. Isso é um erro mais conhecido. Outros erros mais do que isso é porque realmente houve uma falha na instalação, tá? Então, basicamente, o que é que ele faz? Ele pega o /docker, ou a pasta do Docker, que é essa pasta escondida, né? Lembra que esse pontinho é uma pasta escondida. E fala o quê? Muda o dono e o grupo dessa pasta .docker, ele muda para o dono, para o nome do arquivo, né? Ou seja, para o nome do usuário. Por quê? Porque que aqui no grupo está o usuário também. Porque toda vez que a gente cria um usuário no Linux, automaticamente também é criado um grupo com o mesmo nome dele, tá? Então, se eu criar aqui, meu nome é Tiago, vou criar um usuário com o Tiago, automaticamente o Linux cria para mim um grupo chamado Tiago, beleza? Então, ele está setando aqui nessa pasta .docker e todos os arquivos que tiver dentro, né, de forma recursiva, com esse "-r", tá? Todo mundo que tiver lá dentro vai ter o meu usuário. No caso aqui, como eu estou usando Vagrant, então todo mundo vai ser o Vagrant, né? A gente chama de Vagrant também, né? Então, alterei o dono e o grupo do dono, né? Que corresponde aqui a esse .docker. E agora eu estou dizendo o quê? Que o grupo... Aqui eu faço uma alteração, tá? Beleza? Aqui, ó. Via chmod, ou seja, change mode, né? Há uma mudança no .docker, tá? São as permissões da pasta do diretório. Ou seja, ele só fez para quem participa do grupo Docker, tá? Tem a leitura, escrita e execução do .docker e tudo que é lá dentro, beleza? Então, novamente, assim como esse tio aqui corresponde ao /home /user, tá? Se eu der um eco nessa variável /home, eu vou cair também no /home /user, né? Às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, então às vezes vale a gente ilustrar aqui, tá? Então, se eu der aqui, ó, /home, ele tem que mostrar, no caso, o meu usuário, né? /home /vagrant, beleza, pessoal? Então, finalizamos aqui espaço de pós-instalação, lembrando que ele serve para qualquer sistema operacional que tenha sido instalado, beleza? O Docker, tá? Isso, eu creio que não, beleza? Mas não vale para as instalações via Docker Desktop, tá? Só para todas as instalações que for feito via Engine, beleza? Via pacotes, beleza? Então, pessoal, finalizamos aqui o vídeo. Muito obrigado. Acompanhe todos os vídeos, dá o joinha, compartilhe com os colegas e avisa. Vai vir bem mais vídeos por aí falando sobre. Agora, eu vou criar outras listas, né? Essa lista é só de instalação do sistema operacional e a próxima instalação do Docker em sistemas operacionais, e a próxima lista que eu vou colocar agora vai ser só sobre comandos, tá? Só sobre comandos Docker. Desde quando pedir ajuda no Docker até comandos mais avançados com filtros, pipe, grep, AWK, tudo com shell,
tá? Tudo shell, tudo que vai ser feito aí via bash vai ser bem interessante aí, vamos fazer bombar aí, viu? Então valeu pessoal, obrigado aí por tudo e até mais.